iniciando a gravação, então. Durante essa semana, em estágio supervisionado 1, eu disse que poderia colocar no grupo, né? Qualquer dúvida que tiver, se alguém tentou fazer a petição de apelação, conforme o caso foi apresentado. Infelizmente, ninguém apresentou nenhuma dúvida, nem petição feita, nada, apesar do caso proposto. Então, o que é que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer a petição de agravo de instrumento, certo? Mas já está feita, a aula vai ser rápida. E aí vou apresentar o caso proposto para que vocês façam e coloquem no grupo até a aula da próxima semana, que será a nossa última semana, certo? Então, próxima semana a gente encerra as atividades do estágio, com as aulas da quarta e da quinta-feira, 24 e 25, ok? E no dia 24, então, a gente vai debater a petição de recurso especial. No dia 25, a gente debate recurso extraordinário, tá certo? Ou não sei se é recurso extraordinário ou recurso extraordinário mesmo, embargos de terceiros, embargo de devedor. Embargo de devedor é mais fácil, embargo de terceiro. Mas a gente faz recurso extraordinário, então. Então, a gente faz recurso especial no dia 24, recurso extraordinário no dia 25, são os principais recursos aí do processo civil, certo? Então, a gente vê todas as petições, pelo menos aquelas petições básicas, infelizmente, a gente não consegue ver tudo com muito detalhe, mas a gente já viu petição inicial, a gente já viu contestação, apelação, vai ver hoje agravo, recurso especial, recurso extraordinário, que são as principais peças aí do processo civil, tá joia? Então, vamos lá. Primeiro, vamos para o caso proposto de agravo neste. Deixa eu ver se está aqui. Aqui. Caso proposto de agravo de instrumento é um caso bastante interessante. Esse caso, inclusive, da OAB, foi de 2016 e ele teve muita influência de uma decisão do STF acerca disso de 2015. Então, já dá para observar uma tendência da OAB, isso é importante para vocês, que no futuro vão fazer a OAB, já a partir do 9º período pode fazer, né, a OAB, então, de observar quais decisões do STF e do STJ foram tomadas, ou se você vai fazer trabalhista, obviamente TST, né, que foram tomadas no ano anterior à aplicação da prova. Por quê? Como a prova tem que ser confeccionada com uma certa antecedência, e eles, obviamente, observam muito o tempo que o aluno tem para estudar, né, a matéria relacionada à sua área de atuação. Então, sempre observar no ano anterior à realização da sua prova. Então, se vocês estão no 7º período, vocês já estão no ano anterior à realização da prova da OAB, né, caso vocês queiram fazer no 9º período. Então, a partir de agora, observem que decisões o STF e o STJ vão prolatar acerca da matéria de sua escolha da segunda fase. Porque é bastante comum, e a gente vai ver nesse caso de 2016, que eles utilizem uma decisão de 2015, do ano anterior, para bolar o caso da prática profissional do exame da ordem de segunda fase, certo? Então, vamos ler o caso proposto. Obviamente, pela OAB não vai ter essa informação de que é um agravo de instrumento, né? A gente vai ter que entender que é um agravo de instrumento. Mas, para isso, a gente tem que entender que é um agravo a partir da análise do caso, certo? Vamos lá. Editora Cruzeiro lançou uma biografia da cantora Jaqueline, que fez grande sucesso nas décadas de 80 e 90. E, por conta do consumo exagerado de drogas, dentre outros excessos, acabou por se afastar da vida artística, vivendo recluso em uma chácara no interior de Minas Gerais há quase 20 anos. Poucos dias após o início da venda dos livros, e alguns dias antes de um evento nacional organizado para sua divulgação, por meio de oficial de justiça, a editora foi citada para responder a uma ação por danos morais, cumulada com a obrigação de fazer,
ajuizada por Jaqueline. Observe, vocês devem lembrar que, há algum tempo atrás, se discutia no STF a questão das biografias não autorizadas, né? Então, eles usaram esse caso da biografia não autorizada para bolar uma prova, um exame de segunda fase na área de direito civil, né? Então, é justamente com base nessa decisão que eles vão fazer aí, bolar essa estratégia. Observe, a OAB não vai cobrar que vocês saibam o número da decisão. Não vão cobrar que vocês saibam exatamente que é ação direta de inconstitucionalidade número tal. Não. Eles querem que vocês saibam o resultado dessa ação direta de inconstitucionalidade. Afinal de contas, o que foi que decidiu o STF acerca da matéria? É isso que eles querem. Se você não lembrar o número se for penal do habeas corpus, se for civil da ADIM ou da reclamação, não importa, certo? O que importa é que vocês saibam o resultado dessa decisão, certo? No mesmo mandado, a editora foi intimada a cumprir decisão do juízo da primeira vara civil da comarca da capital do estado de São Paulo, que deferiu a antecipação de tutela para condenar a ré a não mais vender exemplares da biografia. Isso daqui em sede de antecipação de tutela, então é importante isso. Bem como a recolher todos aqueles que já tivessem sido remetidos a pontos de venda e ainda não tivessem sido comprados no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$50 mil. Ou seja, é uma decisão aqui em caráter liminar, é uma decisão antecipatória de tutela, é uma tutela provisória de urgência antecipada, portanto, prevista lá a partir do artigo 294 do Código Civil, especialmente o artigo 300 do Código Civil, que vai falar da antecipação de tutela, do Código de Processo Civil. E por ser decisão interlocutória, obviamente, o recurso cabível dessa decisão interlocutória é o agravo de instrumento. Se vocês ainda não viram, o processo, a parte de recurso, o agravo de instrumento, ele está relacionado a decisões interlocutórias, né, decisões que são tomadas, que são decididas no meio do processo, ou mesmo uma decisão de mérito definitiva do processo, prolatada em um julgamento antecipado parcial do mérito. O que é o julgamento antecipado parcial do mérito? É aquele julgamento que decide o mérito da questão em relação a um dos pedidos apenas da petição inicial. Com relação ao outro pedido da petição inicial, a necessidade de dilação probatória. Então, apesar de ser uma decisão de mérito, uma decisão definitiva, e que, inclusive, pode fazer coisa julgada, o recurso cabível é o agravo de instrumento por ter na ação um outro pedido de mérito que vai ser decidido em um momento posterior. Então, muito cuidado com isso, porque muita gente acha que a decisão de agravo de instrumento ela é só sobre decisões de natureza interlocutória e que, portanto, não fariam coisa julgada material e sim coisa julgada formal. Não. Eu posso ter um recurso de agravo de instrumento sobre decisão que tenha natureza de mérito, né, que consiga fazer coisa julgada material, quando há a decisão parcial no mérito, ou quando há uma extinção parcial do processo também, né, o julgamento antecipado parcial no mérito, ou a extinção parcial no mérito. A decisão acolheu os fundamentos da petição inicial, no sentido de que a obra revela fatos da imagem e da vida privada da cantora, sem que tenha havido a sua autorização prévia, o que gera lesão à sua personalidade e dano moral nos termos do artigo 20 e 21 do Código Civil. É muito importante, lá na prova da OAB, você vai estar com o seu vade-mecum na mão, que a gente analise o artigo 20 e 21 do Código Civil. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela do Código Civil, para que a gente possa ver o artigo 20
e o artigo 21, o que é que eles dizem, certo? Deixa eu trocar aqui. Vamos lá ver. Aí, Código Civil, artigo 20. Diz o seguinte, ó. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição, ou a utilização de imagem de uma pessoa, poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que lhe couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Observe que se a gente for pegar a literalidade do artigo 20, vai ter aí um fundamento, um argumento que sustenta a tese da autora da ação, da Jaqueline, né? Porque o artigo 20, aparentemente, é claro no sentido de dizer que ela pode requerer a proibição da divulgação, da publicação dessa biografia não autorizada. Mas observe que tem uma informação aqui, ó, ADIM 4815. O que é essa ADIM 4815? É justamente a ação direta de inconstitucionalidade que vai questionar esse artigo 20 e vai questionar o artigo 21 também, à luz da Constituição. O que é que, à luz da Constituição, pode ser motivo de conflito em relação à interpretação desse artigo 20 e 21? O fato de haver, no Brasil, como garantia constitucional, a liberdade de expressão. E uma das dimensões da liberdade de expressão é a dimensão da liberdade de expressão artística, né? Uma obra biográfica é também uma forma de liberdade de expressão artística, né? Ou jornalística, ou informativa, né? Então, tudo isso, à luz da Constituição, pode ser, de algum modo, conflitante. O que é que propõe a ação direta de inconstitucionalidade aí? Sempre que você vai analisar uma legislação à luz da Constituição, você vai propor uma interpretação conforme a Constituição. Então, a técnica de interpretação que eu vou utilizar para esses dois dispositivos é a da interpretação conforme a Constituição. No ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, que discute, portanto, dois dispositivos legais, não são dois dispositivos constitucionais, como poderia acontecer em um ADIM que fale sobre uma emenda constitucional, que pode ser objeto de ADIM também, certo? Então, o artigo 20 diz isso. O que é que diz o parágrafo único? Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção, cônjuge, os ascendentes e descendentes. Isso não influencia em nada, no nosso caso, nem na ADIM, né? Porque é uma regra aí de direito processual, apesar de estar presente aí no direito, no Código Civil. Artigo 21 diz o seguinte: a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Impedir ou fazer cessar ato contrário à norma da vida privada, né? Garantia da inviolabilidade da vida privada da pessoa natural. O que foi que decidiu o STF a esse respeito, né? Vamos ver a decisão. Eu trouxe aqui para vocês a decisão do STF. Para quem não conhece, né, já a decisão do STF, vamos ver o que é que ela diz aqui. Acho que está aqui. Pronto. Olha lá. Foi a ação direta de inconstitucionalidade 4815, a ministra Carmen Lúcia foi a relatora do caso, né? Requerente à Associação Nacional dos Editores de Livros. O advogado, inclusive, foi o Gustavo Bineboim, que é um excelente doutrinador. Gustavo Bineboim, quem quiser procurar na internet os livros dele, né, os artigos dele, é um autor bastante relevante aí do direito constitucional. O intimado presidente da República, o Congresso Nacional, como em toda a DIN, né? Amicus curiae, aqui o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
Qual foi a decisão? A ementa da decisão, ação direta de inconstitucionalidade, artigos 20 e 21 da Lei 10.406, o nosso Código Civil, preliminar de legitimidade ativa. O que interessa para a gente é aparente conflito entre princípios constitucionais, liberdade de expressão, de informação artística e cultural, independentemente de censura ou autorização prévia, que é o que está nos artigos 5º, inciso 4, 9, 14 e o 220, parágrafo 1º, parágrafo 2º da Constituição Federal, inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem da pessoa, que está no artigo 5º, inciso 10, adoção de critério de ponderação, interpretação de princípios constitucionais, proibição de censura, garantia constitucional de indenização e direito de resposta, ação direta julgada procedente para dar, olha só, interpretação conforme a Constituição aos artigos 20 e 21, sem redução de texto. Eu não preciso tirar aqui esses dispositivos do Código ou do Código Civil, não posso tirar, não preciso tirar, porque eu vou dar uma interpretação conforme a Constituição. Então, se esses dois dispositivos forem interpretados conforme a Constituição, eles serão mantidos. Se eu adotar uma interpretação diferente daquela fixada pelo STF, aí sim eu posso estar cometendo uma inconstitucionalidade, certo? E o que foi que decidiu isso daí? Bom, esse primeiro ponto aqui é acerca da legitimidade, né, da legitimidade da Associação Nacional de Editores de Livros, não é o caso da gente analisar. O ponto 2 aqui da ementa, o objeto da apresentação restringe a interpretação do artigo 20 e 21 relativos à divulgação de escritos, transmissão da palavra, produção, publicação, exposição, utilização da imagem da pessoa biografada. Ele começa a concluir acerca disso aqui no ponto 3 aqui, ó. A Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceado pelo Estado ou por particular. O direito de informação constitucionalmente garantido contém a liberdade de informar, de se informar e de ser informado. O primeiro refere-se à formação da opinião pública, considerado cada qual dos cidadãos que pode receber livremente dados sobre assunto de interesse da coletividade e sobre as pessoas cujas ações político-estatais ou político-sociais interferem em sua esfera do acervo direito de saber, de aprender sobre temas relacionados às suas legítimas cogitações. Ela está divagando aqui sobre o direito de informação. E aí diz, biografia e história. A vida não se desenvolve a partir da soleira da porta da casa. Ou seja, biografia também é elemento do direito à liberdade de informação, né? Então, biografia sendo história, ela deve ser informada. A autorização prévia para a biografia constitui censura prévia particular. O recolhimento, perceba, a gente imagina que a censura só poderia ocorrer do ente público, mas aqui ela construiu aí a ideia de uma censura prévia particular. O recolhimento de obras é censura judicial a substituir administrativo. Então, outra forma de censura aqui prevista na decisão. O risco é próprio do viver. Erros corrigem-se segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação de danos e o direito de resposta devem ser exercidos nos termos da lei. O que é que ela quer dizer com isso? Dizer, olha, você tem todo o direito de divulgar a biografia de alguém sem sua autorização, mas responderá, eventualmente, se vier a cometer algum dano à imagem dessa pessoa. O que não pode haver é a censura prévia. Se houve dano, se houve algum ato ilícito praticado pelo biógrafo, ele irá sim responder. Se ele ofender, né, pessoalmente, fizer uma calúnia, uma difamação, ele vai responder nos termos da lei, certo? Então, ela já começa a construir seu raciocínio aqui sobre a decisão.
7. A liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional, menos ainda por norma de hierarquia inferior, ainda que sob o argumento de se estar resguardar e proteger o direito constitucionalmente assegurado, qual seja da inviolabilidade do direito à intimidade, à privacidade e à honra. O que é que ela fez aqui? Ponderação de interesses em conflito. O que é isso? A ponderação dos interesses em conflito. É você colocar frente a frente duas garantias constitucionais. A liberdade, que ela já mencionou, a liberdade de informar, e o direito constitucionalmente garantido à inviolabilidade, à intimidade, privacidade, honra e imagem. E aí, como é que ela soluciona esse conflito aqui de interesses? Bom, para a coexistência das normas constitucionais, há de se acolher o balanceamento de direitos, conjugando-se o direito às liberdades com a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa biografada e daqueles que pretendem elaborar as biografias. Vê que bonito. Aqui é a clássica ponderação, o método de ponderação para a interpretação de duas normas constitucionais. Por quê? Porque eu não posso afastar por completo um princípio para que outro se sobreponha. A ideia não é essa da ponderação de interesse em conflito, né? Quando a gente está em nível de princípios, a gente tem que fazer a coexistência das normas constitucionais. Portanto, para que elas coexistam, eu preciso fazer esse balanceamento de direitos e garantir tanto a liberdade de informação, quanto o direito à imagem, à honra, né? Por isso que há consequências de você fazer uma biografia que ofenda a imagem de outra pessoa, certo? A ação direta julgada procedente para dar interpretação conforme a Constituição aos artigos 20 e 21, sem redução de texto para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento, de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível a autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de seus familiares em caso de pessoas falecidas ou ausentes. Obviamente, eu não vou ler todo o texto aqui, são 268 páginas de leitura, né? Eu não vou ler tudo isso. A gente vai ficar apenas nessa ementa, mas existem algumas coisas dentro da decisão que não foram colocadas na ementa. São os requisitos para que haja, de fato, aí só um minutinho. Para que haja, de fato, a aceitação, a conjugação dos interesses em conflito, né? Para que haja essa conjugação de interesse em conflito. Quais são os requisitos? Bom, os fatos têm que ser realmente biográficos ou verdadeiros, certo? Então, não pode haver aí... Deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui. Não, eu estou voltando aqui. Tem que compartilhar o documento correto aqui. Só um minutinho. Aqui, muito bem. Muito bem. Opa. Continua aí? Continua. Engraçado, eu não estou conseguindo... Bom, quais são os requisitos, então? Dentro da decisão... tá aqui. Tá aparecendo o caso aí para vocês, né? O agravo do instrumento. Vamos seguir já. Bom, quais são os requisitos, então, que a decisão impõe, né? Para fazer essa ponderação dos interesses em conflito? Primeiro, os fatos têm que ser verdadeiros. Depois, tem que se tratar de pessoa notória ou pessoa pública. Eu não posso fazer a biografia de alguém que não é pessoa pública, não tem notoriedade, e via a violar, né, a intimidade, a vida privada dessa pessoa, tá joia? Então, vamos lá, vamos continuar. A decisão acolheu os fundamentos da petição inicial, no sentido de que a obra revela fatos da imagem da vida privada da cantora sem ter havido sua autorização prévia. Ou seja, a decisão ela está contrária, né, à decisão do STF a esse respeito. O
que gera lesão à sua personalidade e dano moral nos termos do artigo 20 e 21 do Código Civil. A gente viu que não é o caso, e que sem imediata interrupção da divulgação da biografia, essa lesão se ampliaria e se consumaria de forma definitiva, relevando o perigo de dano irreparável e o risco ao resultado útil do processo. A editora procura você como advogado, informando que foi intimado da decisão há 3 dias, mas o mandado somente foi juntado aos autos no dia de hoje. Essa informação é importante por quê? Porque o prazo de recurso, no caso de citação por mandado, que é o caso que aconteceu aqui, acontece a partir do momento em que o mandado é juntado aos autos do processo. Né? Então, na verdade, o prazo não se iniciou ainda, foi juntado hoje. A partir de amanhã você começa a contar o primeiro dia do prazo do recurso de agravo de instrumento, que é de 15 dias. 15 dias úteis, certo? E que pretende dela recorrer, pois entende que não se justifica a censura à sua atividade por tratar-se de informações verdadeiras sobre a vida de uma celebridade e afirma que o recolhimento dos livros lhe causará significativos prejuízos, especialmente com o cancelamento do evento de divulgação programado para ser realizado em 30 dias. A qualidade de advogado, editora Cruzeiro, elabora recurso cabível voltada a impugnar a decisão que deferiu a antecipação de tutela descrita no enunciado, afastados os embargos de declaração. Não caberia embargo de declaração, porque a decisão não seria omissa, contraditória, por aí vai. Bom, como é que a gente faria, então, esse agravo? O agravo seria feito da seguinte forma. Vamos lá para o agravo. Para adiantar o nosso trabalho, a ver se se trata de um tema mais complexo, eu já fiz aqui o agravo, certo? Então, deixa eu passar o caso proposto aqui no grupo, porque quem quiser abrir o caso no grupo já vê lá, certo? Ver aqui. Aqui. Ó. O caso proposto de agravo do instrumento. Já está lá no grupo, quem quiser acompanhar pelo caso, certo? Bom, endereçamento da petição de agravo é sempre para o Tribunal de Justiça. Então, observe, quando a gente falou da apelação, aquele vídeo que eu falei da apelação, eu disse que havia necessidade de uma petição de interposição, porque esse recurso ele é apresentado em primeiro grau. O recurso de apelação se apresenta ao juiz de primeiro grau, e é o juiz que pega as contrarrazões de apelação, ou seja, intima a parte contrária para contrarrazoar, e é ele que envia, né, essas razões para o tribunal. Então, há uma petição de interposição em primeiro grau e uma petição que vai anexa de razões de recurso de apelação. No agravo de instrumento não precisa disso. Por quê? Porque você já vai peticionar diretamente lá no tribunal. E ao peticionar diretamente no tribunal, você tem algumas obrigações que são muito importantes, e aí vocês vão ter que pegar o Código de Processo Civil, certo? Vão ver lá a partir do artigo 1015, certo? A partir do artigo 1015, vocês vão ver as condições para a interposição do agravo do instrumento. Aí são requisitos muito importantes que vocês têm que ter visto isso em direito processual civil, mas a gente vai tratando aos poucos aqui para que vocês entendam como é isso na prática, como é que é a petição na prática, certo? Deixa eu voltar aqui, porque olha. Pronto. Endereçamento, excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por quê? Porque o juiz de primeiro grau era o juiz da comarca de São Paulo, né? Da capital de São Paulo. Então, evidentemente, o meu agravo de instrumento vai para o Tribunal de Justiça ao qual esse juiz está vinculado. Eu informo o número do processo originário para que o Tribunal de Justiça saiba a que se refere esse processo. E aí vê que interessante.
Na apelação, eu não precisava qualificar as partes. Por que eu não precisava qualificar as partes? Porque o processo já havia qualificação das partes na petição inicial e na contestação. Eu vou precisar qualificar a parte do agravo do instrumento, porque esse recurso ele é feito independentemente dos autos principais. Os autos principais vão continuar correndo lá. Né? O processo continua. Foi concedido uma liminar, mas ainda tem eventualmente audiência de conciliação, ainda tem contestação, ainda tem uma série de atos processuais, providências preliminares, julgamento antecipado, ainda tem uma série de atos que são praticados em primeiro grau. Então, esse recurso, ele cria outros autos processuais. É outro momento processual. E aí, quando existiam os autos físicos, né, ainda existem, obviamente, autos físicos, era necessária a formação de um instrumento, por isso que ele tem esse nome de agravo de instrumento. O instrumento nada mais é do que a composição do recurso e das peças e dos documentos que estão presentes no processo principal, que estão presentes lá no primeiro grau e que você precisa reproduzir em segundo grau. Você precisa deles, da cópia desses documentos, para que o tribunal entenda o processo, entenda sobre o que você está recorrendo. Né? Então, você forma um instrumento, é isso que é por isso tem esse nome de agravo de instrumento. Com a formação desse instrumento, o processo será julgado lá. Então, uma vez que o tribunal está pegando pela primeira vez o caso, você precisa informar exatamente toda a qualificação do autor, que nesse caso é uma pessoa jurídica, então, sendo pessoa jurídica, tem que ter um representante, não é isso? A qualificação do advogado também, inclusive com endereço para intimações. Isso tanto do autor, nesse caso aqui do agravante, né? Quanto do réu. O réu aqui é o agravante, né? Então, o agravante é a editora Cruzeiro, a agravada é a Jaqueline, que é a autora da ação, e ela também é qualificada, né? Só que, diferentemente da qualificação da inicial, eu já sei quem é o advogado dela, né? A advogada dela aqui, o advogado dela aqui precisa ser também identificado com endereço profissional e tudo. É um dos requisitos aqui do agravo de instrumento, certo? Então, qualificação das partes. Por que eu coloquei aqui um compedido de efeito suspensivo? Porque você observou lá no caso concreto, que nesse caso concreto, a editora Cruzeiro diz textualmente e claramente que, caso se mantenha a tutela, ela vai ter um prejuízo, porque ela tem um evento marcado para daqui a 30 dias. Então, esse prejuízo justifica você solicitar uma tutela de urgência também. Só que já existe uma tutela de urgência. Então, o que é que a gente chama quando você quer, na verdade, cassar essa tutela de urgência, então, em vigor? Você quer cassar os efeitos de uma decisão. Bom, se você quer tirar os efeitos de uma decisão, você vai pedir que seja liminarmente, e aí esse processo ele vai ser analisado pelo relator, né, aquela pessoa que recebe o recurso para fazer o voto, e o relator vai poder, com isso, suspender os efeitos da decisão do primeiro grau. Então, é por isso que a gente chama de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Ah, professor, mas o que eu quero é outra coisa. Imagine que eu entro com ação judicial e peço antecipação de tutela e o juiz nega a antecipação de tutela. No meu recurso de agravo de instrumento, eu vou pedir o efeito suspensivo dessa decisão? Não. Eu vou pedir a concessão de tutela provisória de urgência por parte do relator do tribunal. Então, observe como a terminologia é importante. O efeito suspensivo é para eu suspender os efeitos de uma tutela já concedida. A concessão da tutela de urgência pode ser feita também em segundo grau, ela vai sim permitir que seja dada uma decisão, formada uma decisão que garanta a tutela de urgência.
Ah, professor, mas eu já ouvi falar no efeito suspensivo ativo. Isso é possível? Sim. A gente pode usar essa terminologia quando a decisão de primeiro grau é uma decisão de uma tutela de urgência negativa, ou seja, foi negada a tutela de primeiro grau, e aí eu, ao invés de chamar de com pedido de tutela provisória de urgência, eu colocar agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, no sentido de suspender os efeitos da decisão negativa e tornar, por cima dela, colocar um efeito ativo para que aquela decisão prevaleça, para que a decisão do tribunal prevaleça, certo? Os advogados mais antigos, eu me incluo dentre eles, usavam muito o pedido de efeito suspensivo ativo. Não há mais necessidade disso, basta que se peça tutela provisória de urgência também em grau de recurso, porque o Código do Processo Civil de 2015 permite isso, certo? Permite que se faça também essa escolha, ok? Deixa eu só... Ah, pronto. Eu estava com dúvida se eu estava gravando ainda. Joia? Pronto. Então, qualificadas as partes, né? Todas as partes e os advogados, eu vou para cá. Outro se informa que realizou a juntada da guia de curso e preparo do presente recurso efetivamente pagas. Eu poderia pedir a justiça gratuita aqui? Poderia, não tem problema nenhum. Poderia pedir a justiça gratuita aqui. Por que é que eu não fiz nesse caso especificamente? Porque a gente está falando de uma editora, né, que vai lançar uma biografia, então eu achei muito pouco razoável solicitar um pedido de justiça gratuita. Mas se você fizer isso na OAB, não vai ter problema nenhum. A OAB vai aceitar, certo? Porque é possível fazer esse pedido, então, ou você coloca a informação de que recolhe as custas, ou você faz o pedido de justiça gratuita. Mas isso tem que ter, obrigatoriamente. Ok? Uma das duas coisas tem que ter. Por fim, traz em anexo os seguintes documentos obrigatórios nos termos do artigo 1017, declarando este causídico inexistir peça contestatória. Isso daí é importante por quê? Porque o artigo 1017 do Código de Processo Civil, certo? Vocês vão ter que ver aí, o artigo 1017 do Código de Processo Civil informa que existem petições que são obrigatórias, existem instrumentos, né? A gente não vai formar um instrumento do agravo do instrumento, então existem cópias do processo principal que obrigatoriamente têm que estar presentes no agravo do instrumento. Então, se eu tenho lá a petição inicial do processo principal, ela tem que ir para o agravo do instrumento. A decisão agravada precisa ir para o agravo do instrumento. A contestação, se houver, precisa ir para o agravo do instrumento. Certidão de juntado mandado de citação, a intimação da decisão, precisa ir, se eles existirem, certo? Porque eles podem não existir. Procurações outorgadas ao advogado, precisa também ir para o agravo do instrumento. Isso são peças obrigatórias. E aquelas peças obrigatórias que precisam estar no agravo do instrumento, as que não existirem no processo, como é o caso aqui, ó, inexiste contestação. Então, o advogado pode declarar que a contestação ela não existe, né? Então, o advogado declara que não existe, mas traz em anexo, informa isso daqui, que existe em anexo cópia da petição inicial, da decisão agravada, da certidão de publicação, da intimação, de mandado de citação, de intimação da decisão, a fim de eu demonstrar quando foi o início do prazo, que iniciou o prazo do recurso de agravo, né? Então, eu preciso juntar isso. E a procuração de ambos os advogados. Por quê? Porque eles serão cadastrados no processo. Ok? Então, os documentos precisam estar presentes no agravo do instrumento, a fim de que o tribunal tenha total conhecimento acerca da causa. Agora, existem peças ou documentos que são facultativos, que eu posso ou não juntar. E esses documentos facultativos, por serem facultativos, eles não precisam estar no agravo do instrumento, mas eles podem prejudicar o direito
do seu cliente se não estiverem no processo, se não estiverem no agravo. Então, se você sente que um documento é essencial para que o tribunal compreenda a causa, para que o tribunal realmente verifique o seu direito, você vai juntar no agravo de instrumento. Né? Você vai colocar no agravo de instrumento. Por quê? Porque você não pode correr o risco do seu agravo de instrumento ser negado, ser improvido, simplesmente porque o tribunal entendeu que a documentação toda não está ali presente para melhor compreensão da causa, certo? Então, esses são os obrigatórios, mas podem existir outros. Você pode colocar a cópia de todo o processo no agravo de instrumento, se achar necessário. Se você vai fazer um agravo de instrumento de uma decisão liminar que foi dada lá na fase de provas, né? Você pode querer juntar todas as provas que foram já produzidas até aquele momento. Né? São documentos facultativos, mas que se tornam, de certa forma, obrigatórios para que o tribunal tenha melhor compreensão sobre o processo, certo? E aí vamos para os requisitos formais do agravo do instrumento. Além desses, obviamente, né, todos aqueles requisitos que todo recurso tem que ter. Todo recurso tem que falar de tempestividade. Se você vai fazer qualquer prova da OAB que exija recurso, você tem que demonstrar que o seu recurso é tempestivo, ou seja, que você apresentou o recurso no prazo legal. Se você não faz isso, você está deixando de colocar um requisito formal importante. Observe, isso daqui só o agravo do instrumento exige. Agora, guia de custas, tempestividade, isso todo recurso tem que ter, certo? E aí, como é que a gente faz? A gente pode ter um textozinho básico aqui. O presente recurso é interposto em menos de 15 dias úteis contados da data de início do prazo recursal. Está previsto lá no parágrafo 5º do artigo 1003 do CPC. Contados da data da juntada aos autos principais do mandado de intimação, que está no artigo 231, inciso 2 do CPC. Então, basta isso para eu comprovar a tempestividade, certo? Alguém quer falar alguma coisa aí? Não. Juntas também, se surgir novas provas. Se surgir novas provas, sim, você vai juntar. Mesmo que não esteja nos autos principais, surgiu algo novo no agravo do instrumento, né? Entre a interposição do agravo do instrumento e o julgamento, surgiu novas provas, você pode juntar. Ou mesmo, você ainda não está no prazo de contestação, você ainda não fez a sua contestação, mas você quer, no seu agravo de instrumento, juntar as provas que você juntará na sua contestação, que você juntará na sua contestação. Pode sim. Não vai ter nenhum prejuízo à ampla defesa contraditória, por quê? Porque a parte contrária é intimada das contrarrazões, ou do agravo de instrumento, para fazer a contraminuta de agravo de instrumento, né? A gente chama de contraminuta, apesar de que hoje trata como contrarrazão tudo. Mas você pode juntar outros documentos facultativamente, certo? Isso fica a seu critério. A seu critério. Vamos lá. Outro requisito formal, do cabimento do recurso. Eu tenho que provar que o recurso é cabível. Eu aproveitei aqui e já coloquei natureza da decisão agravada. Por quê? Porque eu preciso demonstrar que essa decisão está prevista lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil, que diz quais são as hipóteses do agravo do instrumento. Então, eu já falo da decisão também, né? Eu já faço um resumozinho do que foi decidido para ganhar tempo, ok? Então, vamos lá. Trata-se de recurso de decisão do juízo de primeiro grau, até aí nenhuma novidade, porque podia ser uma apelação, que, em sede de tutela provisória de urgência, então já digo, olha, foi uma tutela provisória de urgência, determinou a imediata interrupção da divulgação de obra biográfica da agravada, patrocinada pela agravante, ou seja, pela editora, por entender que houve lesão aos direitos de personalidade da biografada e dano moral associado em violação ao disposto no artigo 20 e 21 do Código Civil. Pronto, já fiz um resumozinho do que eu estou discutindo e já coloquei que se trata de uma decisão
de tutela provisória de urgência. Assim, observa-se assim, tratar-se de decisão de natureza interlocutória relativa à tutela provisória de urgência, prevista como hipótese de agravo do instrumento nos termos do artigo 1015, inciso 1º do CPC. Você vai ver lá a tutela provisória como uma das hipóteses de agravo de instrumento. Então, já concluí aqui os requisitos formais do agravo. Quais são os requisitos formais do agravo, então? Endereçamento para o Tribunal de Justiça, processo originário, qualificação das partes e dos advogados, certo? Ambos os advogados, a juntada da guia de custas ou requerimento da justiça gratuita e os documentos obrigatórios. E aí, tempestividade e cabimento. Pronto, tempestividade e cabimento. Terminou os requisitos formais do recurso. E aí, no mérito, o que é que a gente vai atacar? Bom, a gente tem que entender que o agravo de instrumento não precisa atacar aquele pedido final do processo. Ele precisa atacar a decisão agravada, a decisão interlocutória. Por quê? Observe, no caso proposto, qual foi o pedido da autora? Uma obrigação de fazer, que era retirar a biografia, a publicação da biografia, e um pedido de dano moral. Por que eu vou atacar o dano moral? Não tem necessidade de atacar o dano moral. Nesse momento, não. Eu vou atacar a obrigação de fazer, que pela tutela provisória é para ter efeito nesse momento. Então, se eu estou no agravo de instrumento atacando a decisão interlocutória e o efeito da decisão interlocutória é simplesmente de retirar a publicação, de impedir a publicação, a divulgação da biografia, então é só isso que eu tenho que atacar, certo? E aí, para facilitar a vida de vocês, caso se trate de um agravo de instrumento sobre tutela provisória de urgência, basta que vocês verifiquem se a decisão obedeceu aqueles dois requisitos que são básicos: fumus boni iuris, periculo in mora. Para ser mais exato, né, lá no artigo 300 do Código de Processo Civil, você pode dizer, olha, um desses 2 ou 3 requisitos aqui não estão presentes, então não é caso de concessão da tutela provisória de urgência. E nesse caso especificamente, poderia até se discutir a existência de urgência. Por quê? A divulgação está prevista para daqui a 30 dias. Então, de fato, existe uma urgência associada ao caso que foi apresentado pela autora. Mas a probabilidade do direito está deficiente. Por que está deficiente a probabilidade do direito? Porque a gente viu que a interpretação do artigo 20 e 21 do Código Civil autoriza a divulgação de biografia, mesmo sem autorização do biografado, né? Então, não pode ser impedida, não pode haver censura prévia à divulgação de nenhuma biografia, certo? Então, vamos lá. Quanto ao mérito, observa-se data máxima vênia, que a decisão agravada não observa um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela provisória de urgência, qual seja a probabilidade do direito. Haja vista que, como restará demonstrada, a interpretação conforme a Constituição dos artigos 20 e 21 do Código Civil autoriza a realização de biografia sem a autorização do biografado, né? Não pode haver, portanto, censura prévia. Acontece que, em recente decisão do STF em ação direta de inconstitucionalidade sobre o artigo 20 e 21 do Código Civil, citei o número da ação direta? Não citei. Podia só colocar o seguinte: em recente decisão do STF acerca do artigo 20 e 21 do Código Civil, ficou assentado o entendimento de que, quando a se tratar de pessoa notória ou pública, e aí eu coloco aqui a observação: a agravada é cantora de sucesso em todo o Brasil, e b, os fatos forem verdadeiros, é possível a publicação de biografias não autorizadas, respondendo o responsável pela publicação pelos danos que eventualmente vier a causar ilicitamente, não se justificando, contudo, a censura
prévia. Trata-se, segundo o entendimento do STF, de regular exercício do direito de expressão previsto no artigo 15º, inciso 9 da Constituição Federal. Eu optei por esse artigo 5º, inciso 9, que achei mais adequado, mas qualquer outro artigo seria admitido, daqueles citados na decisão, seria admitido pela OAB, certo? E aí eu vou falar do quê? Bom, falei do mérito, só que eu tenho uma liminar, eu preciso de uma liminar nesse processo. E assim como a gente faz na petição inicial, que a gente, quando precisa de uma tutela provisória de urgência, uma tutela antecipada, a gente coloca depois da fundamentação jurídica, eu farei a mesma coisa no meu recurso de agravo no instrumento. Eu deixo para falar do efeito suspensivo, que é a minha liminar, depois da minha fundamentação, porque aí fica mais claro um dos requisitos, que é o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito. Então, vou falar aí dos requisitos aí do efeito suspensivo do recurso. Por fim, é importante destacar que há, no caso em tela, necessidade da concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, nos termos do parágrafo 1 do artigo 995. Isso é importante. O efeito suspensivo tem fundamentação diferente da tutela antecipada, certo? Esse efeito suspensivo, ele está previsto lá nas normas gerais de recurso. Por quê? Porque é uma decisão liminar que é tomada em grau de recurso, certo? Então, o parágrafo único do artigo 995 do CPC, ok? E aí, mas os requisitos são os mesmos. Os requisitos são absolutamente iguais. Quais são os requisitos? Fumus boni iuris, e aí eu vou utilizar aquele expediente que eu utilizo na inicial. Toda a fundamentação acima demonstra não haver agravante cometido nenhum ilícito, certo? Já em relação ao perículo in mora, que é o que é mais importante para mim nesse momento, né? Porque eu não demonstrei ainda o perículo in mora, a agravante terá prejuízo na divulgação de sua obra e, inclusive, tem evento de divulgação programado para ser realizado em 30 dias, conforme documentos em anexo. Então, eu estou demonstrando que o fumus boni iuris, eu já falei, e o perículo in mora está no fato do prejuízo que pode ser ocasionado, caso seja adiado o evento de divulgação da biografia. Meus pedidos. Observe, eu tenho 2 pedidos a fazer, né? Quais são os pedidos? Ante o exposto, por no agravante, concessão in limine. In limine por quê? Porque eu quero que seja concedido o efeito suspensivo antes da ouvida da parte contrária, né? Então, pela concessão in limine do efeito suspensivo à decisão do primeiro grau, nos termos do parágrafo único do artigo 995. E o segundo pedido é pelo provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão do primeiro grau, para que a decisão do primeiro grau ela deixe de existir, certo? Faltou aqui uma. Seja a agravada intimada para contraminutar o presente recurso, certo? O advogado mais antigo eu chamo contraminutar mesmo. Contraminutar o presente recurso, tá joia? E aí, termos em que pede deferimento, local, data, assinatura, advogado, OAB, também é requisito formal, né? Tem que ser observado no caso do agravo do instrumento, tá joia? Alguém tem alguma dúvida sobre o agravo do instrumento que eu acabei de passar? Não, professor. Joia. Vou fazer o seguinte, vou colocar no grupo, certo? O caso do recurso especial que a gente vai trabalhar a próxima semana. Porque aí vocês já vão fazendo a petição desse recurso especial. Vou colocar essa petição, né, que eu fiz agora. Deixa eu ver aqui. Agravo do instrumento, no caso proposto. Esse é o agravo do instrumento. Vou colocar o caso do recurso especial.
Professor, Oi, pois com não. relação à composição das notas, além dos relatórios das 12 audiências, tem mais alguma atividade? No caso da Vocês composição já da nota? fizeram, vocês já fizeram petição, já participaram do grupo, os grupos do processo simulado. Lembra que lá, antes da pandemia, tinha um processo simulado em Sim. grupo. Quem já fez todas essas atividades, não se preocupe, vai ter sua nota, certo? Quem não fez nada, absolutamente nada, coisa nenhuma, eu quero participação. Eu quero ver se vocês fazem essas peças, por exemplo. Então, eu não fiz absolutamente nada. Pelo menos faça essas peças, mande para mim, junto com o relatório, entendeu? Uhum. Para eu ter alguma Ok. justificativa para poder dizer, olha, esse aluno fez alguma coisa. Porque no portal o senhor acrescentou umas peças, né? Aí eu pensei que era para fazer algum relatório. Não, o que eu acrescentei lá foi para o processo inteiro, né? Isso. Então, o processo é para fazer relatório do processo também. São as audiências, processos, relatório da audiência, relatório de processo, a visita ao órgão, como eu expliquei, falar sobre a competência de algum órgão, para que tenha Ah, um relatório. então estou um pouco perdida, não estou entendendo, não. Além das É? 12, Você está no dos grupo, relatórios, né? estou no Pronto, eu grupo. vou colocar no grupo as orientações que eu dei, certo? Tá, Porque aí fica tudo lá direitinho. tá bom, obrigada. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Então é isso, gente. Até a próxima. Deixa eu ver se está tudo aqui. Está tudo lá no grupo já. O agravo de instrumento que eu fiz e o caso proposto da recurso especial que a gente trabalha a próxima semana. Tá joia? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Deixa eu terminar a gravação.